Timeout começando, meus amigos, e hoje o bom filho a casa torna, né? Vineira de volta aqui ao Endzone Brasil, como é que você tá, meu amigo? Muito bem, como é bom voltar para casa, né? Para esse público maravilhoso, conversar um pouco de NFL com vocês. A honra é minha de estar Sim. aqui. Pra quem não sabe, o Vini fazia parte do Endzone Brasil até a metade da temporada passada. Chegou a participar de um timeout, se eu não me engano, ou não? O Jamais. timeout não, né? Eu tive que sair da equipe para ser É convidado para. verdade. Você participou do Endzona, quando a gente fazia, e da reunião de pauta, né? Isso. E fiz live de draft, afins também por aí. É verdade. Bons tempos. Enquanto o Alec não volta das férias dele, né? O Alec já foi para Campos do Jordão, já voltou, aí já bolamos um bom projetinho que vamos divulgar em breve. E estou com saudades, então pensei, pô, como que. Sentimento de nostalgia, né? Como que eu voltaria a sentir alegria gravando o Timeout, né? Make Timeout great again. Aí chamei a Vevito na semana passada, e agora é você. Olha que coisa linda. Perfeito, perfeito. Que alegria. Vineira, muito bom te receber aqui. Pra quem não sabe, o Vini trabalha no The Playoffs, que também faz um trabalho muito legal. Vou deixar as redes sociais do The Playoffs aqui na descrição também. E hoje a gente vai falar das off-seasons dos times da NFL. Acho que agora que já passou completamente aí as principais contratações, eu estava esperando o Aaron Rodgers assinar para a gente de fato poder fazer uma separação mais justa aqui, porque, por exemplo, antes estava muito difícil julgar qualquer movimento do Pittsburgh Steelers, porque a gente não sabia quem que ia ser o QB. Então, agora que o Aaron Rodgers já assinou, a gente já sabe a situação de QB do New Orleans Saints, a gente vai separar aqui os times numa tier list da off-season. Separamos aqui 6 categorias que podem ser mudadas ao longo do vídeo, se a gente sentir a necessidade, né? E a gente vai começar com Washington Commanders, Vini. Commanders que chegou na final de conferência na última temporada, fez um trabalho aí mais do que surpreendente, saiu da pick 2 até a final de conferência com o Jaden Daniels jogando muita bola, o Dan Quinn chegando e organizando a casa, o Cliff Kingsbury surpreendendo depois de um trabalho ruim como head coach. Ele se encontra como coordenador ofensivo e eu acho que o grande mérito do Washington Commanders foi não ter perdido o Cliff Kingsbury nessa janela de novos treinadores, né? Porque sempre que você tem um novo quarterback, assim, que tá entrando num sistema novo na NFL, e aí ele já perde o coordenador ofensivo dele para a temporada seguinte, a gente geralmente tem uma regressão, né? Algo que até mesmo o Houston Texans está tentando dar uma continuidade ali, mesmo, né, que o trabalho do Bob Slowick não esteja sendo tão legal. Você vê que, tipo, os times eles estão tentando dar mais um pouco mais de estabilidade. O que você achou da off-season do Washington Commanders, Vini? Eu gostei. Gostei da Não gostou? off-season assim, Peraí, dos. não gostou ou gostou? Não, gostei, gostei. Ah, tá. Gostei. Não, gostei, gostei. Eu acho que eles conseguiram identificar bem alguns problemas. Problemas não, porque o time, como a gente falou, né, chegou na final de conferência. Mas alguns pontos de melhoria para o elenco. Reforçaram bem a linha ofensiva, né? Larry Tunsil, Uhum. vindo dos Texas, que tinham uma linha ofensiva terrível. A única coisa boa era o Larry Tunsil e eles trocaram para Washington Sim. nessa off-season. E ainda trouxeram o Josh Cornell no draft. Então, acho que Uhum. sólido é uma boa palavra. O Tunsil, se eu não me engano, foi o quarto melhor bloqueador de passe, segundo a PFF, na temporada passada. Então, com certeza, isso tem um impacto na linha ofensiva. Reforçar trincheiras é sempre muito bom. Acho que o Deebo Samuel não chega para ser o recebedor alfa, como o Davis que eu Uhum. diria dizer, né, do time, mas eu acho que ele pode ser um bom complemento com o Terry McLaurin aí nesse ataque, trazer uma outra dimensão para essa unidade também, né, com enfim, Uhum. todas as armas que a gente sabe que ele traz. E acho que conseguiram manter peça-chave, como o Bob Wagner ficou, por exemplo, que foi bem na defesa ano passado. E acredito que isso resuma bem, assim, porque foi sólida a off-season do time. Né? É. Eu tô com você, eu acho que fez o dever de casa, né, Vini? Tipo, foi uma off-season bem sóbria, ao meu ver. Eu também gostei da escolha do Josh Connerly. Não vi muito dele, mas eu acho que pela filosofia que o time tá tentando impor, faz sentido. A chegada do Debo, cara, eu tava até mais otimista. Até eu ver um vídeo dele treinando.
Que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara, tá gigante. Tá ainda maior do que eu esperava. Então, Ele assim, tá no eu. pique do Marvin Harrison. Hã? Tá no pique do Marvin Harrison Nossa! Jr. Cara, você viu o Jalen Waddle? O Vi. Jalen Waddle tá pior. Acho que vocês postaram, inclusive. Verdade. Ele tá gigantesco, mano. Tá parecendo uma Tanajura. Você ficaria no mandou bem ou no fez o dever de casa? Eu acho que por hora eu deixaria no mandou bem, mas talvez a gente acabe descendo depois conforme a gente Tá for bom. discutindo outros times. Uhum, justo. Agora o Cincinnati Bengals, Vini. Complicado. Então, Complicado. É, cara, esse front office do Cincinnati Bengals é um front office muito complexo, porque eu acho que eles ficam um pouco reféns do que o dono quer fazer. Porque existem certas coisas que dependem de quanto o dono quer abrir o bolso. Né? Como, por exemplo, os bônus. Quanto que você vai liberar de cash para o jogador. Que é o que está sendo o impeditivo deles assinarem com o Shamar Stewart, que foi a escolha de primeira rodada. Ele basicamente quer dinheiro agora, ele quer um pouco mais de garantias no contrato que já é 100% garantido, mas garantias de lesão, garantias de um signing bônus legal. E cara, você vê que assim, quando uma franquia começa a ter problemas com múltiplos jogadores na hora de renovar, é problema com o T. Higgins, é problema com o Jamar Chase, é problema com o Trey Hendrickson. Só não teve problema com o Joe Burrow, eles conseguiram assinar rápido com ele. Você vê que o problema talvez seja maior do que apenas jogadores, né, que estão querendo ser diva. Eu, pessoalmente, não, eu fico um pouco em cima do muro ainda com essa parada do Shamar Stewart. Porque eu acho que o calor tem que chegar um pouco pianinho. Mas depois eu fui convencido de que ele não tá pedindo nada demais. Mas assim, eu não gostei dessa off-season, Vini. Eu achei que a defesa não ficou tão melhor. Eles fizeram o Loa Narumo virar boi de piranha desse esquema aí. Do ano passado alguém precisava pagar a conta do time ter tido o melhor ataque da NFL em várias estatísticas. Assim, o líder em jardas passadas, líder em jardas recebidas, touchdowns recebidos, recepções. E o time não foi pros playoffs. Mas assim, não sei se foi nota zero, sabe? Eu fico nas dúvidas porque eles conseguiram renovar com o T. Higgins e com o Jamar Chase. O que você acha? não. Eu acho que nota zero não, porque eles mantêm os melhores jogadores do time, né? Isso é É. sempre algo louvável. Tem gente aí ao redor da NFL que perdeu talentos nessa off-season. Né? Eles não Uhum. perderam. Ainda não perderam o Trey Hendrickson. Eu acho que esse aí eles não vão conseguir ficar, pelo menos Eles não. voltaram a conversar, né? Saiu É, uma notícia esse domingo que eeles voltaram a conversar sobre um contrato. sim. Eu acho assim. O que eu imagino? Eu penso que o Trey Hendrickson quer um contrato um pouco mais longo do que Cincinnati quer dar. Eu acho que Cincinnati imagina que ele deve ter o quê? 2 anos bons ainda e esteja pensando num contrato nesses moldes e talvez ele queira algo 4 anos, por exemplo. Né? Uhum. Mas não é de hoje, né? Cincinnati sempre trava na hora de renovar. O pior inimigo dos Bengals é o ano de renovação dos seus jogadores. Uhum. Então, e aí você pensa, se eles já têm dificuldade para contratar, para renovar, desculpa, com os caras que lá estão, é muito difícil para eles trazer alguém na free agency. E Uhum. de fato, a gente olha, todo mundo que é talentoso em Cincinnati basicamente chegou via draft. O Trey Hendrickson é o único ali que veio da free agency, mas também era um cara que não era um top A no ano em que ele foi free agent saindo do Saints, né? Uhum. Então, assim, é complicado. A administração de Cincinnati é bem burocrática nessa questão financeira. E aí eu Uhum. acho que o que a gente viu no ano passado foi que os drafts recentes não foram tão bons e a bomba explodiu na temporada passada na defesa. Né? Eu não estou Uhum. sinceramente tão empolgado para esse ano por questões de reforços. Eu acho que o que vai realmente talvez ajudar é um esquema defensivo diferente. E aí a Uhum. gente pode ver esse time melhor no campo do que foi na off-season. Para mim, Uhum. a off-season deles poderia ter sido melhor. Eu não considero que doeu, porque, como eu falei, eles ainda não perderam ninguém relevante, né? Mas ela não foi grande coisa. Senão é como se a gente olhasse para o Bengals e dissesse: agora o Bengals é a potência da AFC North. Não, eu acho que os Ravens ainda têm um time melhor. Claro que há talento em Cincinnati para competir, como a gente viu ano passado, eles chegaram Uhum. vivos no final da temporada, né? Mas o trabalho da off-season Eu tô contigo, tipo, não vejo que eu acho que essa
essa renovação com o Trey Hendrickson vai ser meio que determinante. Porque ao mesmo tempo que eu acho que o time não pode perder o Trey Hendrickson agora, eu não renovaria por múltiplas temporadas, assim, por 4 anos, 5 anos. Porque eu acho que em breve a gente pode começar a ver um declínio do Trey Hendrickson, ele tá ficando mais velho. Eu acho que a produção dele é um pouco exagerada pelo que ele faz em campo. Então, não sei. Mas não foi tenebrosa, tiveram times piores. A off-season do New York Jets, Vini, eu já achei que também foi sólida. Eu vi que o time decidiu, assim, repaginar a casa novamente, que é algo que a gente... Eu sinto que os Jets fazem isso a cada 5 anos. A cada 5 anos eles mudam o logo, mudam o uniforme, mudam o quarterback, traz um head coach novo. Esse time é o time que mais faz rebuild na NFL. Mas assim, tava precisando. O Aaron Rodgers não deu liga lá. Davante Adams chegou no meio da temporada passada, também foi um movimento meio sem pé nem cabeça. Gosto muito do cara, mas assim, não... Foi claramente, vamos deixar Aaron Rodgers feliz e ver se vai funcionar. Mas assim, o Aaron Glenn chegou, o time investiu em linha ofensiva. Eu acho que o movimento que eu menos gostei, talvez, tenha sido Justin Fields por 20 milhões por temporada. Mas ao mesmo tempo é um contrato de 2 anos. Então, é um experimento que eles estão fazendo. 20 milhões também pagos para um quarterback é muito pouco, assim, é para baixo dos 15 mais bem pagos da NFL. Então, também não é como se eles estivessem hipotecando a casa. 20%, 20 milhões hoje é o quê? 8, 7% do salary cap? Talvez até menos. O salary cap tá no quê? Tá em 280 milhões? É 6%, 7% do salary cap. Então, assim, é pouco. Eu acho que fez o dever de casa. O que você acha? Eu não gostei muito da off-season dos Jets, pra ser sincero. Acho que. Discorra. Assim, vamos lá. Eu acho que se a gente for olhar em termos de do que fez, eu comparo com os Bengals. Assim, eu acho que foi ok, só que a diferença é que os Jets não tem o Joe Burrow, não tem o Ja'Marr Chase e não tem o T. Higgins. Então, assim, ok, eles não perderam muita coisa, porque Davante Adams, como a gente falou, assim, ele chegou no time na metade do ano e não é como se ele tivesse tido um impacto, então eu não considero que a saída dele vai mudar alguma coisa, que o ataque dos Jets não melhorou com ele na segunda metade da temporada passada. O Aaron Rodgers, ok, tipo, Justin Fields é pior que o Aaron Rodgers? É, mas o que esse time fez com o Aaron Rodgers? Nada. Eu também não considero que é uma grande perda. DJ Reed, ok, esse eu acho que é uma perda relevante, né, na secundária. O time perdeu muito jogador. Eu tô aqui com a lista de jogador que eles perderam, assim, é uma das maiores aqui da off-season, mas também... Eu acho que o que salva, o que salva eles é que eu acho que eles fizeram um draft legal, assim. Muito bom. Foi um bom draft, então conseguiu equilibrar essas saídas fora a espinha dorsal que é boa desse time. Garrett Williams, Sauce Gardner, Quinn Williams na linha defensiva, então assim, há talentos lá. Só que eu acho que o Jets, para mim, está na mesma posição que o Jets estava há 3 anos atrás. Esse time, para mim... Será que doeu, mas foi preciso? Porque assim, o time perdeu um monte de talento também, repôs via draft e não trouxe grandes free agents. Eu acho que foi um movimento necessário, sabe? Exatamente, eu concordo. Eles precisavam limpar a casa porque, mais uma vez, o projeto deu errado. Então é por isso que eu digo que para mim o Jets vive num loop, se a gente for olhar. Eles, se pegar desde assim, começou em 2018 ali com a chegada do Sam Darnold, aí foi, aí 2021 chega Zach Wilson, que é mais um recomeço, agora 4 anos depois, de novo eles vão atrás de um quarterback no draft em algum momento. Então assim, eu também achei o contrato do Justin Fields pesado, mas pensando assim, cara, na hora que o verdadeiro quarterback desse time chegar, o Justin Fields vai embora sem custar nada, entendeu? Então, beleza. Tá tranquilo. Também acho que aqui tá legal pra esse time. Ó, eu coloquei 2 logos aqui dos Rams. Galera, me desculpe. Acontece. Vamos lá. Los Angeles Rams. Eu gostei. Infelizmente eu gostei dessa off-season, cara. Eu acho que os Rams, eles chegam mais fortes na temporada. Quando eu vou olhar pra uma off-season assim, eu tento entender algumas coisas. Tipo, primeiro, o time saiu dela melhor, igual ou pior. Se saiu pior, a que custo?
Teve um motivo para isso? O time tá pensando no futuro? Ou então o time simplesmente foi passado para trás? No caso dos Rams, eu acho que eles fizeram tudo o que eles podiam para aumentar as chances de chegarem num Super Bowl. Renovaram com... Estenderam, assim, reestruturaram o contrato do Matthew Stafford para ele ficar mais 2 anos. E o Matthew Stafford, talvez ele comece a entrar em declínio agora. Ele teve um começo de temporada estranho, ele não produziu tanto na temporada passada, só que assim, o que é o argumento do Matthew Stafford é o seguinte: quando você dá a ele proteção, armas, e ele chega nos playoffs, você não quer enfrentar o Matthew Stafford. A gente viu o que ele fez com a defesa do Minnesota Vikings, né? Do Brian Flores. Os Vikings perderam 2 vezes na temporada ano passado. 2 vezes para os Lions e 2 vezes para os Rams. E foi isso que bastou para o time ser eliminado. Então, assim, chega Davante Adams nesse time. É um time que já tinha o Brandon Fisk e o Jared Verse, que foram finalistas. Um foi finalista e o outro venceu o prêmio de defensor calouro do ano, né? E eu achei que o time hoje é um dos favoritos dentro da NFC, Vini. Você concorda? Não pensei que ia ter que falar isso tão cedo aqui com o meu mano PvP, mas para mim os Rams são a grande força da NFC West nessa temporada. Eu acho que isso diz muito sobre qualquer time. Quando você é o melhor time da sua divisão, você já está bem colocado para a temporada, né? Não acho que eles são disparados, acho que os 49ers estão perto, mas eu acho que hoje é o que tu falou, os Rams eles chegam melhores. Vamos lá. Perderam o Cooper Kupp. Hoje o Davante Adams é um wide receiver melhor do que o Cooper Kupp. Sim. E nas mãos do Sean McVay, eu acho que ele vai jogar bem. Eu não acho que ele vai ser o Davante Adams de Green Bay, não. Mas eu acho que ele vai ser um alvo bem sólido. E tendo um cara trabalhando como ele, o Puka Nacua deve ser um wide receiver ainda melhor. Então, quer dizer, o ataque está mais perigoso. E quando a gente olha para esse time dos Rams no ano passado, claro, coloque-se no contexto todo o cenário climático que foi o jogo, mas eles foram o time que mais deu trabalho para o Philadelphia Eagles. Eu não acho do jogo. Eu não acho que eles são o segundo melhor time da NFC, não. Eu acho que os Lions ainda são melhores. Mas, no campo, é aquilo que tu falou. Tu não quer enfrentar esse time em janeiro. Não quer. Porque são chatos. E eles estão com mais armas para serem chatos, vamos dizer assim, nesse ano. Então, eu gostei bastante do draft deles. Bastante mesmo. Achei, assim, que a classe foi sólida, trazendo um tight end, trazendo mais um edge para trabalhar com o Jared Verse. Eles escolheram na primeira rodada, né? Teve que trabalhar com o que tinha ali. Clássico Rams. Mas é que o Rams, eles escolhem bem nos rounds intermediários. Essa é a questão. Eles escolheram descer, né? Então... Sim, então eu acredito assim que é um time que se posicionou melhor. Para mim, fez o dever de casa, é o que define os Rams para mim. Tá, pensei no mandou bem por conta da chegada do Davante Adams e do coisa. Depois talvez a gente repense isso baseado. O meu fez o dever de casa seria porque, na minha visão, eles trocaram peças medianas por peças levemente acima da média. Tá, entendi o que você quis dizer. Tem times que deram um salto maior. Por exemplo, para mim, o Larry Tunsil é um reforço de mais peso que o Davante Adams. Faz sentido. Assim, entendeu? E assim, agora que a gente vai entrar no New York Giants, o New York Giants já é um time que eu penso nota 10 ou mandou bem. Na pior das hipóteses. Eu gostei muito do trabalho que o New York Giants fez aqui. Eu acho que poucos times melhoraram tanto o elenco no geral. E é complicado, cara, porque eu não acho que isso vai ser sentido já nessa temporada. Porque o calendário do New York Giants é brutal, mano. A gente pode estar falando de um time... a gente pode estar falando de um time que chega na semana 10 com 8 derrotas, 7 derrotas, não sei quando que é a bye. E você fala, cara, esse time não é tão ruim, sabe? Vira e mexe a gente tem essas temporadas, mas assim, draft dos Giants, eles saem com 4 ótimos valores nas 4 primeiras escolhas, né? Eles pegam ali o Abdul Carter na pick 3, aí sobem pelo Jackson Dart, que é um movimento que já gera mais, assim, algumas sobrancelhas levantadas. Mas eu, pessoalmente, eu compreendo o que o Brian Daboll quis fazer ali.
Aí você pega o Darius Alexander, você pega o Cam Scatterable, que pode ter um valor legal ali, né, na quarta, quinta rodada, que foi onde ele foi selecionado. Então, eu acho que no geral, cara, tudo que eles poderiam ter feito, eles fizeram. Eles trouxeram o Russell Wilson pra ser pelo menos uma, uma base melhor do que você tinha no ano passado, com Daniel Jones e, enfim, o pseudo quarterback Tommy DeVito e Drew Lock. Drew Lock, ele serviu apenas pra ganhar aquele jogo contra o Indianapolis Colts. E fora isso também, não fez mais nada. E aí, Vini? Mandou bem ou nota 10? Cara, o que me pega para colocar o Giants na nota 10, porque assim, para mim, se a gente exclui a posição de quarterback, o New York Giants é nota 10. Concordo. Agora, eu acho difícil você dar nota 10 para um time que deve ter pouco impacto na temporada, por conta do que tu falou. O calendário é brutal. Para mim, os Giants desse ano lembram um pouco o Detroit Lions de 2022. Aquele time começou 1-6. Só que você olhava para eles e, cara, eles não vão brigar pela pick 1, eles não são tão ruins assim. E de fato, na segunda metade da temporada, as coisas engrenam e Detroit terminou ano com campanha positiva. Só que a diferença para mim é que Detroit tinha um quarterback. Coisa que os Giants não têm, assim. A gente olha para o ano passado, o Russell Wilson, naquele time bem encaixadinho dos Steelers, ele foi mediano. Time em formação como os Giants, eu sinceramente não sei. Mas eu entendo que o Russell Wilson tá ali para ser um testa do próximo quarterback do time. Se o Jackson Dart der certo ele, beleza. Se não for, eles vão escolher alguém no futuro próximo aí. Mas, assim, de resto, não tenho. Para mim, eles foram precisos. A linha defensiva tá melhor, a defesa tá melhor, o ataque tá melhor. Porque, assim, era impossível ser pior que o ano passado. É impossível ser pior que Tommy DeVito, Drew Lock e Daniel Jones. Sim. Se você conseguir ficar pior do que isso, então, acho assim, que você merece um prêmio. O time tá sensivelmente melhor do que na temporada passada. Mas, o que eu acho que pode atrapalhar um pouco esse time, fazendo esse paralelo com os Lions, é que, para mim, aquele Lions tinha estabilidade na comissão técnica. Basicamente, o Dan Campbell tinha carta branca para ir mal desde que o time mostrasse evolução. Eu não sei se o Brian Daboll sobrevive a um ano 6-11. A gente comentou isso no nosso vídeo de head coaches, que é muito difícil avaliar o trabalho do Brian Daboll, mas ao mesmo tempo não é. Tipo assim, ele pegou agora o quarterback dele, e talvez ele ganhou mais um ano com isso, porque, tipo, se o nosso amigo Jackson Dart aí começar a jogar na semana 11, na semana 10, começar a jogar bem, talvez o time pense, não, vamos dar mais um ano com ele, com o Brian Daboll, pra gente ver o que vira disso daí. Mas é um técnico que também eu não sou tão fã. Eu acho que ele é melhor como coordenador ofensivo do que como head coach, né? Mas eu acho que mandou bem, tá em bom lugar. Os Bears, mano, nossa, cara, que off-season da hora. Assim, ano passado eu também já tinha achado a off-season boa. Esse é o problema. Eu quero ver agora em campo isso daqui, tá ligado? Mas a o que minha poderia grande, ter feito, mano? A minha grande crítica aos Bears no ano passado foi ter mantido o Matt Eberflus. O Matt Eberflus, sim. Eles não fizeram isso esse ano. Então, só de ter trocado a comissão técnica... Já mandou bem. Os Bears já estão muito melhores. Ah, mas a gente nunca viu o Ben Johnson. Cara, é muito difícil ser pior do que o Matt Eberflus. Essa é a questão. O Ben Johnson vai ter que se esforçar muito para ser pior do que o que Chicago tinha no ano passado, em termos de comissão técnica. E aí, além disso, você olha, eles têm ótimos reforços na off-season, e aí, na minha opinião, eles têm um quarterback com potencial, coisa que os Giants não têm. A gente não tem ideia do que o Jackson Dart vai ser na NFL. O Caleb Williams já se mostrou minimamente competente na NFL ano passado. E aí também outro ponto que eu acho que é a pressão em Chicago é menor. Será? Eu acho que sim. Eu acho que... como é que eu vou explicar isso? Tipo... Você fala Chicago... porque o potencial é maior? E, tipo, tem mais chances de dar certo e... Não, é porque eu acho que o Caleb Williams é uma primeira escolha geral, a paciência é muito maior, entendeu? Tá, faz sentido. Mas eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu acho que há uma pressão
pro Ben Johnson fazer esse time jogar bola. E ao mesmo tempo ele pelo menos tem 2 temporadas pra fazer isso acontecer. Não, Mas, assim, exatamente. Porque a minha questão com os Giants, por exemplo, é que se a coisa começar a dar errado, o Brian Daboll vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? E às vezes esse desespero na NFL não dá certo, entendeu? É uma coisa que o... Cara, quem que falou sobre isso? Eu vi um analista falando disso essa semana, que tipo assim, pro Caleb Williams jogar nessa situação que foi o Chicago Bears do ano passado, foi a pior coisa possível pra ele, porque ele tava jogando como se... aquele like your rental is due, como se você tivesse que pagar o seu aluguel ali, tipo assim, o tempo inteiro ele tava tendo que apagar um incêndio, ele tava tendo que driblar uma situação de adversidade dentro da franquia. E jogar assim, cara, você não tem como prosperar. Você precisa de um pouco de estabilidade e tal. E aí o que os Bears fazem nessa off-season? Eles trazem 3 jogadores de linha ofensiva na free agency, né? O Drew Dalman, o Joe Tooney e o Jonah Jackson. No draft, eles pegam o Colston Loveland, que eles poderiam ter ido com Tyler Warren, por exemplo, mas aí eles foram numa escolha que dá mais um fit esquemático. Aí o Luther Burden, na segunda rodada, que já chegou... Ele é um cara que... O extra-campo dele é meio complicado, uma diva total. Mas se jogar bola, irmão, é o que importa. E pra mim o melhor foi eles terem tirado o Ben Johnson dos Lions, porque daí você enfraquece o seu rival e traz um cara que vai chegar no Caleb Williams e tentar fazer o que o Shanahan faz com seus quarterbacks, de tipo facilitar tudo pra ele e de ser criativo junto. Uma coisa que o Mike McDaniel tem também um pouco com Tua, de tipo assim, virar meio que uma dupla que vai tentar fazer tudo junto, que vai tentar otimizar, entender o que você tem no seu quarterback, pegar as suas ideias e adaptá-las ao meio. Então, assim, eu acho que é nota 10, né, Vini? Pra mim a off-season é a melhor, né? E aquela situação que eu falei ali antes da questão da pressão, eu tava pensando enquanto falava aqui. Vou pegar um exemplo de NBA, já que tá em alta nas finais. O Stephen Curry nos Lakers não teria sido Stephen Curry. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Curry ele levou anos para ser All-Star pela primeira vez. Ele levou um bom tempo para ter uma sólida temporada completa, porque ele sofreu com lesões, ele se machucou, demorou a se adaptar, o jogo dele se traduzir de fato e tal. E, cara, franquias grandes em mercados grandes não tem essa paciência. Não dá. Precisa vencer logo. A título de comparação, por exemplo, o Eli Manning vence o Super Bowl nos Giants, entre aspas, no contrato de calor ainda. Nessa 4ª temporada. Então, assim, mercados grandes exigem isso. Coisa que que Nova York é mais do que Chicago. Então, menores resultados em Chicago vão ter mais valor do que em Nova York. Né, cara? Acho que isso é bom porque ele Williams e pro Ben Johnson. Os 49ers eu acho que já foi muito debatido na mídia, assim. Eu acho que é o mais foi preciso. Não acho que foi uma off-season ruim, mas é uma off-season que o time sai um pouco enfraquecido em alguns setores, assim. Talvez o time tenha um piso um pouquinho maior, porque, tipo... porque trouxe o Robert Saleh de volta. E eu acho que imediatamente a defesa fica com uma atitude melhor. A defesa sem esse cara mais visceral, assim como era o Robert Saleh, como era o DeMeco Ryans, sofreu uma queda nos últimos 2 anos com Steve Wilkes e Nick Sorensen. Mas não dá pra falar que, tipo assim, o time não perdeu peças importantes. Perdeu 7 titulares, dos quais, assim, Aaron Banks, vai com Deus. Javon Hargrave, vai com Deus. Malik Collins, vai com Deus. Deebo Samuel, vai com Deus. Eu acho que foi ruim perder o Greenlaw, mas o Greenlaw é aquele cara, Vini, que tipo... Quando ele sofreu uma lesão, todo torcedor dos 49ers vai ficar um pouco aliviado da decisão que o time tomou. Eu vou ficar triste com qualquer coisa negativa que acontecer com o Greenlaw, porque ele foi um jogador que representou muito. Só que assim, ano passado ele voltou e sofreu uma pequena lesão no jogo contra os Rams. Ele voltou e já sofreu uma micro lesão, que daí fez ele ser poupado nos jogos seguintes. Então, assim, ficou aquela situação que, como que a franquia paga
E a franquia tentou renovar com ele. Talanoa Hufanga também, mesma coisa. Ele teve um grande ano, depois disso, recheado de lesões. Mas eu acho que o grande trunfo foi renovar com o Brock Purdy, renovar com o George Kittle. E a renovação do Fred Warner, pra mim, foi a melhor renovação que os 49ers fizeram nessa offseason. Porque eles estenderam o contrato dele até 2029, aumentando tipo 2 milhões na média dele. Ele ganhava 19, agora ele ganha 21. Então ele voltou a ser o linebacker mais bem pago, só que assim, até 2029, ele tem agora mais 6 anos de contrato, contando com essa temporada. Então, eu achei que, tipo assim, uma off-season sem grandes novelas, resolveu tudo quando tinha que ter resolvido. Doeu, mas foi preciso, né, Vini? Eu acho que, exatamente, para mim é isso. Os 49ers, eles conseguiram recomeçar, entre aspas, sem botar tudo abaixo. Sim. Porque eu concordo. Saiu muita gente. Mas, de fato, quantos desses caras que saíram eram impactantes, né? O Dre Greenlaw não jogou ano passado, praticamente. Então, assim, os 49ers já experimentaram o que era não ter o Dre Greenlaw ano passado. E não foi desastroso, assim. Acho que o problema não foi a falta dele, foram outras coisas no time. Outras lesões, enfim, outros... O clima ruim, né? E concordo totalmente. A volta do Robert Saleh traz uma energia para essa defesa de volta, que a gente não viu ano passado. A gente não viu nos últimos 2 anos, na verdade, na minha opinião. Porque, para mim, a defesa dos 49ers era melhor quando o time não chegou ao Super Bowl do que no ano que chegou ao Super Bowl, por exemplo. Então, acho que a defesa de 21, por exemplo, que era com o Robert Saleh, era melhor do que a de 23. Então, assim, são situações, eu acho que os 49ers estão bem. Talvez a gente se assuste, claro, de ver tantas caras novas, mas é aquilo, se essa classe de draft com 11 jogadores, se 5 conseguirem ter uma contribuição relevante para o time, tá ótimo. Os 49ers estão muito bem posicionados. O Bill Belichick falava isso, quanto mais flechas você tem para atirar, mais chances você tem de acertar. E os 49ers meio que seguiram por esse caminho. Eles trouxeram muita gente no draft para tentar repor essas saídas com caras que vão poder se desenvolver dentro do sistema do Kyle Shanahan e tudo mais. E eu acho que pode ser interessante o futuro de São Francisco, ainda mais tendo mantido a espinha dorsal como conseguiu. E, vamos ser, 2 milhões para o Fred Warner foi genial. Isso, 2 milhões na NFL não é nada, pô. Sim. É incrível esse contrato. Esse contrato foi absurdo. Agora o Houston Texans, tipo, eu achei que foi fraca a off-season deles, assim. Saiu limpando toda a OL, mas... E aí, paizão? E o Larry Tunsil? Você trocou o Larry Tunsil e não trouxe ninguém pra ser, tipo, o substituto imediato? Era uma linha ofensiva ruim, que eu não acho que melhorou. Eu acho que precisava ser reformulada. Fora isso, as saídas, tipo assim, sai Stephon Diggs e Robert Woods, chega Jaden Higgins e tá o time apostando em algo mais jovial ali pra complementar Tank Dell e Nico Collins. Quero ver se o CJ Stroud teve só mesmo um sophomore slump ou se ele regrediu em alguns aspectos ali. Eu acho que ele segurou demais a bola no passado, tentou demais ir nas Hero Balls. Mas no geral, cara, acho que foi uma off-season, tipo, ruim, mas ao mesmo tempo meio que no mesmo esquema dos Bengals, sabe? Acho que eles não melhoraram o que tinha que ter melhorado tanto assim e fora isso foi meio amena. Me preocupa, assim, que a linha ofensiva dos Texans foi muito ruim no ano passado. E aí eu acho que entra como uma das 5 piores da NFL essa temporada. E aí eles mandam o melhor jogador dessa linha ofensiva embora. É complicado, é difícil, porque eu pensando nos Texans, eu sempre penso assim, eles venceram a divisão em 2023, quando eles não deveriam ter vencido, por mérito próprio, na minha opinião. Eles aproveitaram a queda dos Jaguars, enfim, ali e tal, acharam um espaço e venceram. Em 2024, eles venceram também a divisão, eles deveriam ter vencido a divisão, só que por menos mérito próprio. Beleza, eles venceram os 2 jogos contra os Colts, mas, cara, a AFC South foi muito ruim no ano passado. Foi muito ruim. O Tennessee Titans foi literalmente o pior time da NFL, teve a primeira escolha.
O Colts e Anthony Richardson, eu já falei tanto deles que eu me recuso a falar mais sobre eles. Enganou até onde dava, né? E o Jacksonville Jaguars foi aquele clima de fim de festa total ano passado, né? E tanto que tá recomeçando tudo agora, basicamente, com comissão técnica nova e tudo mais. Então, assim, o Texas, ele tem a sorte, entre aspas, de estar na divisão mais fraca da NFL hoje. Então pode ser que eles ganhem a divisão de novo. Mas assim, tá, ganhar a divisão, vão ganhar talvez o jogo de wildcard, mas é só isso que eles querem. Vai ser o terceiro ano do Chase Round. Daqui a pouco tem que renovar com ele. E parece que o time não tá aproveitando esse tempo de ter um bom quarterback a preço baixo para ter um bom time. Eu acho uma loucura pensar que o melhor Houston Texans que o CJ Stroud teve foi no ano de calor. Quer dizer, pô, vocês acharam um quarterback e não estão sendo capazes de montar um time melhor para ele a cada ano. Para mim é ruim. A off-season dos Texans é ruim. Vamos criar aqui uma tier abaixo. Eu acho que tem mais uma cor laranja que dá pra usar. Tem mais uma amarela que dá pra usar. Toma. Eu até coloca eu como não, ruim. assim, eu não acho que eles tiveram nenhuma decisão horrível, absurda, estúpida, assim, pra gente crucificar. Só foi Mas é que não tem nenhuma boa. Esse é o ponto. Não tem nenhuma decisão que eu achei que, putz, melhorou. Justíssimo. A off-season dos Chargers eu gostei, tá? Então eu acho que fez o dever de casa. Ou talvez mandou bem. O que você acha? Se nós estivéssemos na década de 90, o Chargers seria uma nota 10. Essa é a verdade. Cara, de fato. Tipo assim, meu ponto com os Chargers é que eles jogam futebol americano da década de 90, assim. Eles querem fortalecer trincheiras, querem correr com a bola. Eu acho legal, assim. Eles vão ganhar bastante jogos na temporada regular fazendo isso, como era no ano passado. Não vão perder jogos idiotas como perdiam na época do Brandon Staley. Não vão. Mas quando eles chegarem nos playoffs, cara, eles não conseguiram ganhar dos Texans no ano passado. Que era tipo, possivelmente o time mais fraco dos playoffs ali da Conferência Americana. E não ganharia dos Chiefs também. Não. Cara, eu tenho minhas dúvidas, assim, se eles teriam ganho do Pittsburgh Steelers. Que era o seed 7 da Conferência Americana no ano passado. Eu acho que, assim, claro que eles poderiam ter ganho, mas eu não acho que teria sido fácil como foi para outros times, né? Como foi para o Buffalo Bills ganhar, não, para o Baltimore Ravens ganhar, desculpa. Que o Baltimore Ravens nem é um time que chegou na final da AFC, por exemplo. Então, assim, aonde que o Los Angeles Chargers está mirando? Eu acho que foi, sim, eles fizeram o dever de casa, mas eu acho que esse time precisa ampliar um pouco os horizontes, né? Agora já era, mas para os próximos anos, assim, né? Sim. O Detroit Lions eu já fico com algumas ressalvas, Vini, porque o time perdeu os 2 coordenadores ofensivos. Eu não sei se eu gostei da escolha de primeira rodada deles. E eu acho que as chegadas, assim, beleza, eu gostei do DJ Reed chegando, mas eu acho que o time piorou nessa off-season. O que você acha? Cara, eu acho que o primeiro de tudo pros Lions é que pra mim o Lions é o time mais difícil de avaliar da NFL, hoje. Hoje é. Porque a gente não sabe como vai ser. Eles perderam, como tu disse, os 2 coordenadores. Então a gente não sabe qual vai ser o ataque dos Lions e a gente não sabe qual vai ser a defesa dos Lions. Mas eles promoveram caras ali e tal, que estão... não é a mesma coisa. E não funciona sempre. Não é a mesma coisa. Não existe isso assim, filho de peixe, peixinho é. Não, o Ben Johnson... Senão esses caras estavam lá, né? Exatamente, tipo assim, não, se for, o Bill Belichick passou 20 anos em New England e não deixou ninguém lá, entendeu? Não é assim que funciona. Então não tem como saber como esse time vai ser. E aí a gente olha para as perdas e ganhos da off-season, eu fico com a sensação que é meio tipo 50-50, tropa de elite. Ganhou, perdeu. Saiu, chegou, o time continua bom, sim. Mas em nomes, mas e em jogo? Não sei se esse time vai ser bom em campo, então, entendeu? Teve uma saída que realmente ele me assustou. Que foi o Frank Ragnall se aposentando.
Ah, sim. Mas isso aí não é culpa deles daí, não, cara. Isso é culpa... Não é culpa deles, mas, tipo, entra na equação. Tipo, eles Não, com certeza. perderam um dos melhores centers da NFL. Não, concordo. Eu não Do dia coloquei pra isso noite. na pauta aqui na minha fala porque eu tava pensando mais nas decisões, né? Mas sim, não, pra Sim. mim é horrível. Mas, né? É complicado se eles É foda perderam pra porque ele. não tem como eles impedirem os caras de saírem. Tipo assim, não tem como impedir o Ben Johnson de assinar com os Bears e não tem como impedir o Aaron Glenn de sair. Então, assim, o que eles poderiam ter feito? Sabe? É isso que eu falo. Não tem como. Eu acho que assim, se você perguntasse pra mim o que os Lions poderiam ter feito, nada. Pra mim, eles não erraram em nada. Só Acho que que doeu, né? Doeu, mas foi preciso. Tipo assim, o time eles teve que estão na perder os mesma caras. situação dos Eagles em 23. Pô, o que eles iam fazer? Os caras viraram É, head coach. é. Vamos botar aqui na mesma categoria de 49ers e Jets, porque assim, o time piorou, mas não foi tanto por culpa deles. Tipo, aconteceu. Acho que não poderia ter sido melhor. A gente presume que a franquia poderia ter feito algo de diferente. E não Não. poderia, né? O que eu digo é assim, pra eles o perfeito seria doeu, mas não tinha o que fazer, entendeu? É, doeu. Vou botar doeu, mas é a vida. Aqui. Doeu, mas é a vida. Opa. Porque de fato é isso. Tipo, acho que esses times estão aqui por motivos diferentes, mas. É aquela coisa, nem toda off-season você vai ter 32 vencedores. Não tem como. Mas uma coisa assim pra tranquilizar o torcedor dos Lions é que eu não acho que os dois vão dar errado, tá? A matemática nos diz que um deles deve dar certo. Uhum. Para o bem dos Lions, seria melhor que fosse o coordenador ofensivo. Sim. É mais fácil você achar uma solução na defesa do que se o ataque empacar com o Jared Goff. Uhum. E seu Patriots, Vineira? Gostou, né? A terra da esperança é New England esse ano, né? Só isso, Mandou né? bem, né? Mandou bem. Cara, para mim, os Patriots já começaram acertando em trazer o Mike Vrabel, assim. Eu acho que o Ben Johnson era o nome mais desejado do mercado. Mas eu, particularmente, acho que ele não era bom para os Patriots. Vai dizer que eu tô louco, que eu tô cuspindo. Não é isso. Mas, cara, os Patriots precisavam de estabilidade. E a gente não sabe como o Ben Johnson vai ser como técnico ainda. Eu não acho que ele é um Josh McDaniels da vida, mas também não tem como garantir que ele não vai ser meio maluco quando ganhar o poder total. Então, assim, eu acho que os Patriots foram na melhor escolha segura, vamos dizer assim. Mike Vrabel para trazer estabilidade, porque sim, meu mano Jared Mayo era quase um Michael Scott da NFL. Nossa. Um Pelo amor desastre. de Deus. Eu consigo imaginar ele chegando no CT depois de ter queimado o pé na sanduicheira em casa. Então, assim, Mano, imagina o Jared Mayo tentando dar lição de moral pros caras depois de ter, tipo, humilhado eles na entrevista coletiva, de chamar os caras de soft. Tipo, os mano olhando assim, tipo, eu não vou pagar bear walk no gramado, eu não vou. Sabe? Não tem como, você precisa de um head coach que entenda o que ele tá construindo. Jared Mayo foi um experimento eu que. acho que um cara que tem autoridade, não só pelo que ele fez como jogador, mas pelo que ele já fez como técnico. É. Então, assim, Os Patriots estavam numa situação meio Santos com Kleber Xavier, né? Tipo, é o que tinha e não deu certo. é, Mas mandou bem na off-season, né? eu Chegada do gostei. Stephon Diggs ali. O Stephon Diggs, eu falei isso no podcast com a galera do Patriots Brasil. Tipo assim, você olha o contrato dele, pode parecer meio estranho esses valores e tal, por um cara que tá voltando, mas, essencialmente, é um contrato de um ano. Se os Patriots cortarem ele ano que vem, ele tem, tipo, 26 milhões garantido de 23 que foi assinado de média, né? Então, assim, você perde o Stephon Diggs se ele não jogar bem por 3 milhões de dead cap. Tipo, isso não é nada. E fora isso, tipo, eu acho que todas as chegadas fizeram sentido pro projeto da franquia, sabe, Vini? Eu acho que assim, o Stephon Diggs em si, a gente vai olhar, os Patriots precisavam de um wide receiver. Não, o Stephon Diggs não é a resposta. Ele não vai ser o Stephon Diggs que ele foi pro Josh Allen. Não é mais Mas esse talvez jogador. o Kyle Williams, que É, chegou no draft, eu já acho que pode mas se o que eu ia falar desenvolver. é o seguinte, a questão de ter o Stephon Diggs é a seguinte, se você deixar o Stephon Diggs livre, ele vai produzir, porque ele não é um idiota. Ele é um jogador da NFL bom.
Sim. Então, assim, se ele ficar livre, ele vai produzir. Então, as defesas vão precisar ter atenção com o Stephon Diggs. Ah, marcado ele não vai produzir? Provavelmente não tanto. Mas ele vai consumir marcação. E isso vai abrir espaço para Kyle Williams, vai abrir espaço para o resto do corpo de recebedores dos Patriots não ficar tão sufocado. Entende? Então, esquematicamente, ele terá um valor. E eu acho que foi isso que o Patriots pensou. Às vezes, isso tem, sim, importância e ajuda bastante. Quando você tem um quarterback competente, que o Drake May parece ser até o momento. E aí, fora isso, eu acho que o time foi bem, assim, trazendo Carlton Davis para alinhar com o Christian Gonzalez, show. Harold Landry, achei o contrato um pouco salgado, mas é aquilo, o time tem dinheiro, entendeu? E o ano que vem o time tem dinheiro de novo. Então, ok, eu tô tranquilo com isso, assim. Acho que os Patriots montaram uma coisa sólida. Uma base, né? Uma base, exatamente. E aí a gente olha, eu olho para a AFC East e talvez seja a AFC East mais fraca dos últimos 3 anos. Porque para mim é o Dolphins mais fraco desde que o Mike McDaniel chegou. O Jets está recomeçando e beleza, o Bills é o Bills e ele vai ser o Bills enquanto o Josh Allen estiver lá. Mas assim, o resto da competição tá ok. Um time sólido dá para você sonhar. Eu acho que o Patriots é um time de 9 vitórias esse ano. 9, 10 vitórias ali, talvez. Talvez, depende. Eu acho que depende um pouco de como o time vai começar, assim, né? Acho que isso vai dizer bastante. Acho que o Patriots precisa acumular algumas vitórias no começo do ano para depois ir se ajustando. Mas é isso aí, eu consigo ver o time chegando a 9, 10 vitórias num bom cenário, né? Para mim, esse é o melhor cenário. Acho que o cenário mais realista é entre 7 e 8. Justo. Agora, bati no microfone aqui. Mas, perdão, você de casa aí, acontece. Cara, a off-season do Cleveland Browns, vamos lá. Eu tô tendo uma dificuldade de visualizar ele aqui em alguma categoria, porque acho que foi uma off-season confusa, tá? Foi uma off-season confusa. Primeiro, você traz 4 quarterbacks na mesma off-season. Por quê? Porque você fez a maior cagada do século ao dar o contrato que você deu pro Deshaun Watson. E aí, agora você tem uma situação de... O que você vai fazer? Porque o Joe Flacco, argumentavelmente, é o melhor dos 4. Só que você gastou uma 3ª rodada no Dylan Gabriel, uma 5ª rodada no Shedeur Sanders, e você cortar o Shedeur Sanders, a torcida vai macetar esse front office. Porque, eu não sei se vocês têm acompanhado, galera, mas não se fala de Dylan Gabriel no Cleveland Browns. A torcida... A mídia só fala de Shedeur Sanders. A mídia fala mais do quarterback escolhido na 5ª rodada do que fala do quarterback escolhido na 3ª. E o Kenny Pickett veio através de troca. Então, assim, você tem uma situação de quarterbacks completamente caótica. Ao mesmo tempo, eu acho que o time abriu mão do Travis Hunter para trazer o Mason Graham e acumular escolhas para o futuro. Já pensando que vai precisar de muita gente aí para ajudar nessa nova fase do Cleveland Browns. Acho que falta recebedor. Eles têm basicamente o Jerry Jeudy ali. Eles foram no Quinton Jenkins no draft, que era o segundo cara de Ohio State, atrás do Travion Henderson, que foi pros Patriots. Então, no geral, o time não melhorou pra mim. O time acumulou escolhas. E eu não sei onde que encaixa aqui, Vini. Pra mim, o Cleveland Browns é doeu, mas é a vida. Porque pra mim o grande resumo da off-season do Cleveland Browns foi que, e não sou eu que estou dizendo isso, o próprio dono do time falou, eles entenderam que a atacada no Deshaun Watson foi tenebrosa. Só que eles não são ruins pra precisar, tipo, recomeçar tudo. Eles só vão ter que dar um jeito de lidar com a posição de quarterback até essa baita cacaca que eles fizeram não importar mais na folha salarial do time. É isso. Tem muito, só que eles têm Myles Garrett, eles têm Denzel Ward, eles têm bons caras nesse time para fazer os Browns não serem um top 5 do draft, como foi no ano passado, né? O grande azar do Cleveland Browns foi que eles foram top 5 do draft num ano ruim. Se eles tivessem no top 5 do draft no ano passado, eles tinham draftado o Drake May, pô. Sim. E assim, eles terem conseguido o Shedeur Sanders na 5ª rodada, querendo ou não, é um ótimo valor.
olhando assim, só em quesito de valor. Só não entendi ter pego o Dylan Gabriel antes. Se você já pegou o Dylan Gabriel, deixa outro time pegar o Shedeur, mas enfim. O Carolina Panthers, Vini, eu no geral gostei. Achei que, tipo, achei que fez o dever de casa. Eu gostei deles terem pego no draft o Tetairoa logo cedo pra seguir nessa curva de evolução do Bryce Young. Já que você viu que o seu quarterback tem um pouco de potencial, pelo menos, dá uma arma pra ele. E entre saídas e chegadas na off-season, Vini, eu acho que os Panthers fizeram o que dava, sabe? O que você acha? Tipo, é que pra mim, eu concordo. Se o Panthers fez o dever de casa, vai fazer o quê? Eles estão com o Bryce Young ali. Uhum. Tipo assim, e ainda tem uma fagulha de esperança. Eu, sinceramente, acho que não vai rolar. Tá? Minha opinião, do que eu vi do Bryce Young até agora, é que a questão pra mim é que o Bryce Young era tão ruim que qualquer coisa que ele fizesse ia parecer incrível. E Isso foi é uma surpresa, né? essa sensação que eu fiquei ano passado, sabe? Porque a verdade é que ele não fez nada. O Bryce Young não fez nada na NFL ainda. Ele conseguiu deixar de ser um inepto na segunda metade da temporada passada. Mas assim, os Panthers ainda estão tentando descobrir se o Bryce Young consegue fazer alguma coisa na NFL. E, cara, eles fizeram o que eles podiam fazer para tentar ajudar. Só que eu, sei lá, tipo assim, eu acho que o Rico Dowdle correndo atrás do Chuba Hubbard, por exemplo, pode ser para mim, talvez, a grande melhora desse time, na minha opinião. Um jogo terrestre bem potente para ajudar o Bryce Young. 2 corredores de 1.000 jardas na temporada Eu passada, não um barato. eu não acho que o Taytaron McMillan vai ter um baita impacto no primeiro ano. Eu não acho que ele é um recebedor do nível de caras que tiveram um impacto na primeira temporada recentemente. Como Ele não é o Malik Neighbors, né? Ele não é, entendeu? Eu acho que, sim, o teto dele, na minha opinião, é ser nome O teto do Tetairoa. Muito bom. O teto do Tetairoa é ser o Brian Mike Robinson. Evans? Não, o Brian Robinson dos Jaguars ano passado. Acho que é Brian Robinson. Brian Thomas. Brian Thomas, isso. O Brian Thomas dos Jaguars Seria ano passado. ótimo. Tipo assim, mas isso para mim é o teto dele, entendeu? Eu acho que é o máximo que ele pode fazer no primeiro ano, se tudo der certo. E o Brian Thomas foi uma surpresa. Mas, tipo assim, quando eu falo teto, eu tô imaginando que ele vai fazer metade disso. Um pouco mais, talvez. Eu acho, é mais provável que ele seja um Marvin Harrison da primeira temporada do que como é que foi o maluco lá? Do que o Malik Neighbors, do que o Brian Thomas, que foi um pouco melhor. Faz sentido. E aí vai ser os Panthers eu acho que é isso, tipo, o time não ficou melhor pra tipo assim, vencer 8 jogos, mas não acho que dava pra ter feito muita coisa melhor, sabe? Não tinha. Porque eu pergunto, mas quem é que quer jogar em Carolina? O que eles vão arrumar na frente? Tem muito apelo ainda, né? Agora, o Miami Dolphins, cara, eu não gostei. Não gostei do draft, não gostei da free agency. Eu já boto no ruim aqui, Vini, você concorda? Cara, o que eu vou te dizer? Os Dolphins estão piores. E eu acho que tá esgotando o tempo, cara. Tipo assim, o Mike McDaniel, e aí? Mais uma temporada ruim? A sensação que eu tenho é que o clima em Miami é de fim de festa para esse ano. Assim, é uma last dance de um time que não fez nada. De um time que não venceu um jogo de playoff. Para mim... É o São Paulo do Zubeldia nos últimos jogos. Tá lá, os caras não querem muito, tá meio estranho. O Tyreek Hill não queria ficar lá, mas vai ficar. O Jalen Ramsey não queria ficar lá, mas parece que vai ficar. E pra mim, assim, o grande erro capital do Mike McDaniel é que, cara, ele vai morrer abraçado com o Tua. É porque é complicado. Tipo, eu não acho o Tua horroroso. Mas o Tua não é o tipo de quarterback que vai ganhar uma divisão que tem o Josh Allen. O Tua na AFC South seria um gênio. Ele é pros playoffs todo ano. Tipo assim, nem precisa ser, não vamos sacanear ele tanto. Sei lá, o Tua na NFC South. Ele é um quarterback capaz de ganhar do Baker Mayfield, por exemplo.
numa divisão. Mas ele não vai ganhar do Josh Allen. Não vai. Porque quando tiver que jogar contra o Josh Allen, vai acontecer. Ele vai de cabeça no peito do defensor e sai com uma concussão. É isso que acontece. Entendeu? É. O desespero do cara. Eu não tô falando mal dele por sofrer lesão. Eu tô falando que parece que ele não consegue raciocinar em alto nível como o Josh Allen consegue. E toma umas decisões que tu fica assim, cara, o que ele tá fazendo? Uhum. Vamos lá. Tô olhando aqui pra alguns times, eu vou pular o Saints por enquanto. Eu acho que dá pra gente fazer um speedrun de alguns times aqui. Colts. Show. Onde você colocaria os Colts? Mano, ruim. Eu também. Concordo. Se a partir do momento A que situação você... de QBs dos Colts, Eu ia mano. falar, cara, tu pode ter o que tu tiver, irmão. O que tu tiver. Tu tem Anthony Richardson e Daniel Jones pra quarterback. Esquece, irmão. Pergunta pros Giants como é que é. Pronto. Cara, meu Deus. O Anthony Richardson já se lesionou nessa off-season, inclusive. E não se sabe quando ele volta, tá? Tipo assim, ele tá com um problema no cotovelo que ninguém sabe o que é. Incrível. Pittsburgh Steelers. Cara, eu achei confusa. Eu tenho que criar uma... Eu queria muito criar uma tier aqui, porque, nossa, na hora de eu fazer essa arte pro Instagram vai ficar Nossa. Cara, o Steelers começou, vamos lá. O Steelers começou pegando o DK Metcalf antes da off-season, da Free Agency começar. Trocaram por ele. Aí eles ficaram toda a off-season numa novela com Aaron Rodgers. Aí a gente pensou, pô, eles querem dar armas melhores para o Aaron Rodgers. Aí eles trocam o George Pickens. Aí no draft eles pegam um defensive tackle. Aí eles pegam depois o Caleb Johnson pra correr, atrás do Jalen Warren. Não sei quem vai ser o líder desse backfield ainda. eu acho que isso vai ser decidido em campo, sinceramente. TJ Watt tá em disputa contratual, porque ele é free agent ano que vem. Loucura. E ele tá bem grilado que o Myles Garrett tá ganhando 40 milhões, o Max Crosby tá ganhando 35, o Daniel Hunter tá ganhando 36, e ele ainda tá ganhando, acho que... 29 ele ganha. 29 milhões. Então, assim, eu tô confuso ainda com os Steelers. Se eu tivesse que botar numa dessas daqui, acho que poderia ter sido melhor. Não acho que foi ruim, mas eu acho que Não. poderia ter sido melhor. Porque, tipo assim, pra cada movimento que eles faziam, parece que tinha um que igualava um pouco, sabe? Então, tipo assim, eles trouxeram o DK Metcalf, mas aí o George Pickens saiu. Eles trouxeram o Aaron Rodgers, mas ano que vem eles já vão ter que fazer tudo de novo porque eles não têm uma resposta. O reserva é o Mason Rudolph, o Skyler Thompson tá lá também, e o Will Howard que chegou na sexta rodada. Então eu acho que poderia ter sido melhor, mas é isso daí, né? Aaron Rodgers vai conseguir manter o Super Bowl do Mike Tomlin de 10 vitórias, 9 vitórias por temporada, né? Eu tenho minhas dúvidas. Você tem? Eu acho assim, o potencial de sucesso do Aaron Rodgers é maior do que o do Russell Wilson. Eu acho, hoje. Só que eu acho que o potencial de destruir tudo do Aaron Rodgers é igualmente maior do que o do Dele Russell. simplesmente falar, mano, não tô afim, não vou ganhar um Super Bowl, então vamos É, lá. tipo, não, que a questão do Aaron Rodgers é que, mano, quando ele tá mal, mano, é uma loucura. Ele joga o time pra baixo, né? É uma loucura, porque não é só ele mal, é tudo. E, cara, pra mim é uma loucura não ter renovado com o TJ Watt. É uma loucura, mano. Assim, não, tipo, vocês não têm nada, pô. Segurem o que vocês têm. É. E aí, tipo assim, outra. Por que trazer o DK Metcalf se era pra trocar o George Pickens? Mas beleza, o DK é melhor que o George Pickens, mas o DK sozinho não vai resolver. Sei lá. Loucura. Pra mim os Steelers estão perdidos. Estão perdidos. Assim, pra mim, pô, óbvio que poderia ter sido melhor. Óbvio que não é ruim quando você tem um quarterback e um recebedor melhores do que você tinha no ano anterior. Exato. Não é ruim. Só que E assim, Derrick Harbaugh eu acho que ele também tem potencial pra se desenvolver dentro dessa ideia. eu acho que só que é aquilo que eu falei, cara, é meio tipo, você não vai ganhar dos Bengals, você não vai ganhar dos Ravens assim, não vai, pô. É isso, entendeu? Os Chiefs também pra mim poderiam ter feito uma off-season melhor. Não acho que foi ruim, mas eu acho que assim, os movimentos que eles fizeram, acho que eles pagaram caro no Nick Bolton, pagaram muito caro no Jalen Moore. Aí, tipo assim, eles trazem o Josh Simmons no final da primeira rodada. Que ok, o restante do draft eles conseguiram bons valores também, foi uma classe legal. Mas eu acho que a off-season deles poderia... A free agency deles poderia ter sido melhor, no sentido de
dar um pouco mais de respostas, assim. Por exemplo, o wide receivers. Eu acho que ficou claro que no final da temporada, especialmente no Super Bowl, faltou talento. Eu acho que o Xavier Worthy não é um wide receiver 1 de um time. Eu acho que ele não vai ser o cara que, tipo assim, beleza, ele teve lá 120 jardas no Super Bowl e 2 touchdowns. Mano, tudo em garbage time. Absolutamente tudo em garbage time. É igual quando o Led McConkey terminou aquele jogo lá dos playoffs com 200 jardas. Tipo assim, depois que o time já tá perdendo, você começa a tomar tiros e riscos no meio do campo. Então, sei lá. O Philadelphia Eagles parou de jogar o Super Bowl 10 minutos antes do Chiefs. Depois do touchdown do Devonta Smith. Tipo, 10 minutos. O Chiefs jogou sozinho nos minutos finais, entendeu? Eu falei sobre isso aqui no Endzone, inclusive, depois do Super Bowl, que eu achei uma piada o que os Chiefs. O Mahomes jogando como se estivesse buscando uma virada do 28-3 naqueles minutos. E isso, Kenny Pickett e o Tanner McKee tomando snaps pra eles terem um snap no Super Bowl, sabe? Eles brincando já. Mas tipo, eu acho que pra um time que perde o Super Bowl é sempre complicado. Não acho que os Chiefs melhoraram, não acho que os Chiefs pioraram. Acho que eles ficaram, tipo assim, meio que no mesmo patamar que eles estavam, só que alguns jogadores dentro dos Chiefs não estão ficando mais novos. Tipo Travis Kelce, tipo Chris Jones. Então, eu acho que a OL não melhorou, então assim, poderia ter sido melhor pra mim. Eu acho que a grande esperança dos Chiefs é o Rashee Rice voltar como ele estava antes de sair. E ser o wide receiver 1, e aí beleza. Exato. Daí o Xavier Worthy como wide receiver 2 tá tudo certo. Mas assim, fora isso, é que eu jamais vou dizer que os Chiefs vão ser ruins. Tipo, os Chiefs vão ser ótimos na temporada. Fiquem tranquilo com isso, torcedor. Mas assim, não foi suficiente para ganhar o Super Bowl ano passado. Sei lá. Vamos lá. Passar mais rápido em alguns outros times aqui que eu acho que a gente não vai discutir muito. Dallas Cowboys. Eu acho que fez o dever de casa, Vini. Sendo bem sincero. Porque, assim, dadas as considerações que o Jerry Jones fala que ele vai fazer, os movimentos all-in que ele costuma dizer que ele vai fazer e tudo mais, e, tipo, eles falaram que iam trocar por um recebedor e trocaram. E eu acho que eles pagaram um valor ok no George Pickens, tipo, uma terceira e uma quinta rodada. Mas você precisava de alguém oposto ao CeeDee Lamb. E eu acho que o draft deles foi muito bom. A classe, assim, tirando a primeira rodada que eles pegaram um valor muito caro ali no... Ai, me fugiu o nome do cara. No Tyler Booker. Eles pegaram ali o Ezeiruaku na segunda rodada, que eu acho que, tipo assim, você sai pelo menos com um combo de guard e de edge que tava precisando, porque o DeMarcus Lawrence saiu. Acho que fez o dever de casa, né, Vini? Ou você acha que poderia ter sido melhor? Qualquer uma das duas eu tô de boa com isso. Mano, eu achei ruim. Você achou ruim? Eu achei ruim. Mesmo? Olha só. Mano, Brian Schottenheimer. Só isso que eu vou dizer. Só isso que eu vou dizer. Brian Schottenheimer. Eu não sei. Eu concordo que eu gostei do draft. Tipo assim, eu achei o draft dos Cowboys maravilhoso. Mas Só que você acha que, tipo assim, não importa se você tem um piloto ruim. Exatamente, você vai largar esses caras na mão do Brian Schottenheimer e da comissão técnica dele. Meio termo. E aí você perdeu os... Vou botar no poderia ter sido melhor, porque eu acho que poderia não ter sido o Schottenheimer. Exatamente. Não, pra mim cara, literalmente poucos nomes da NFL seriam piores que o Brian Schottenheimer. Essa é a verdade, mas é isso, né? Cara, o Seahawks mandou muito bem. Acho que foi uma off-season quase que perfeita do Seattle Seahawks. Eu acho que assim, eu ainda tenho as minhas questões com a posição de quarterback. Acho que o Sam Darnold foi uma aposta barata que eles fizeram, dado o que o Sam Darnold chegou a jogar na temporada passada, e a estrutura do contrato, que também é bem fácil de sair. Acho que o Jalen Milroe, que eles pegaram de Alabama também, é um cara que pode se desenvolver em um projetinho similar ao que o Jalen Hurts fez, mas assim, ele entra com bem menos piso do que o Jalen Hurts, então é mais um projeto, mas é um cara que tem a mentalidade certa e tudo mais. Mas assim, cara, o Malik Mustafa na segunda rodada foi uma excelente escolha. O Gray Zabel, que eles pegaram também na primeira rodada, acho que o fit dele no sistema é bom. E eu senti que foi um draft e uma off-season no geral, que o Mike McDonald falou assim, olha, eu preciso disso para executar essa defesa. Então eles voltaram o Ernest Jones pro time, aí trouxeram o Malik Mustafa não, caramba, o Nick Emanuori. Nossa, tô confundindo aqui literalmente só. Perdão, torcida. Eu pensei no porte físico do Emanuori. Enfim, Nick Emanuori,
que vai executar meio que um papel de Kyle Hamilton nesse sistema do Seahawks e tudo mais. E eu gosto disso. Eu acho que no geral foi muito bom. Perdeu o DK Metcalf, mas assim, trouxe o Cooper Kupp, que para ser um complemento pro Jackson Smith em Jigba, acho válido, sabe? Eu acho que assim, eu gostei de Seattle. Uhum. Gostei do Sam Darnold porque Clint Kubiak é o coordenador ofensivo e eu acho que ele é capaz de montar um esquema ok para o Sam Darnold. Eu não acho que o Seattle está pensando em vencer o Super Bowl com o Sam Darnold. Então tá Eu tudo também bem. acho que não. E eu acho que agora o meu único ponto só é que eu achei que falta um pouco de peso no corpo de recebedores só. Você perde, Pra ser nota 10, eu acho que faltou isso também. você perde de quem que é um alvo grande na red zone, bolas contestadas atrás do Cooper Kupp, que é basicamente o Jackson Smith em Jigba mais velho. Sim. Mas de resto tá ótimo. Acho que isso que tira eles do 10, na minha opinião. Uhum. E o Arizona Cardinals, Vini? Cara, Dodo. Cara. Que Eu dizer achei- do vermelho de Arizona, né? Achei tão mediana. É que sabe qual é o problema? Eu já perdi as minhas esperanças com o meu mano Kyler Murray. Então, Parece que eles estão tentando, tipo, só manter o que já tem. Tipo, o que já tem não é tão bom. O draft porque- ali, sabe, o Walter Nolan... Eu acho que, ó... Walter Nolan e Will Johnson pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Esse que é o problema, eu acho. Pra mim. Eles estão no alto risco, alta recompensa. É que, pra mim, tá? Tipo assim, eu acho. A partir do momento que você olha pro seu quarterback e se pergunta, eu posso vencer o Super Bowl com esse cara? Se a resposta for sim, você vai ser agressivo pra tentar montar um time que ajude esse cara a vencer o Super Bowl. E eles acreditam que dá. Eles acreditam que dá. Então, por isso que eles estão sendo agressivos, na minha opinião. Por quê? Porque o Kyler Murray ganha pouco hoje. Por incrível que pareça, o Kyler Murray ganha pouco. Ele tá ganhando o quê? 46 milhões? 46. Só que assim, daqui a pouco vai ter que renovar. E vocês vão mesmo pagar 60 E eu milhões. não acho que vão renovar com ele. Exato. Então, o que eu digo? Eles ainda acham que dá pra sonhar com o Kyler Murray. Então, eles estão tentando ser agressivos pra ganhar agora. Só que a Arizona tá longe de ganhar agora. Então, sei lá, é complicado, entendeu? Pra mim, eles fizeram o dever de casa. Eu também acho. Tipo assim, pro que o time tá se presando a fazer, eu acho que fez sentido. Outro time que eu acho que fez o dever de casa foi o Las Vegas Raiders, Vini. Eu acho que assim, foi uma off-season que o Tom Brady claramente chegou nos donos ali e falou assim, galera, a gente precisa ser melhor. Eu não comprei um time pra gente ficar em top 5 de draft e pra gente ter Aidan O'Connell de quarterback. O que a gente pode fazer? Ó, dá pra pegar o Dino Smith, você aceita? Tá. Vem. Mas assim, Pete Carroll, eu gosto da chegada do Pete Carroll porque quando você tem um time que não tem nenhum direcionamento, você precisa de pelo menos um cara que vai chegar e vai ser respeitado dentro do locker room. E o Pete Carroll é esse cara. O Geno Smith é um cara veterano que eu acho que aquele piso do Geno Smith ele vai entregar todo ano. O Ashton Jeanty vai vender ingresso pra caramba. E eles conseguiram manter o Max Crosby. Então, pra mim, cara, fez o dever de casa. Você tá de acordo? Eu achei até, pra mim, eu achei que eles mandaram bem, tá? Porque a gente tá falando de um time que não tinha nada. Eles têm um quarterback muito melhor do que eles tinham. Tem um running back potencial top 5 da NFL. E tem um técnico, tipo, que é o melhor técnico que já passou pelos Raiders no século XXI. E o corpo de wide receiver, você não acha que faltou, Vini? Eu acho que pra mim isso que joga pro fez o dever de casa, porque eu acho que faltou. Não, eu acho, mas é que eu acho que eles não estão preocupados em passar a bola. Faz sentido. Eu acho que, tipo, eles vão... Eles pegaram o Jack Beck ali na segunda rodada, né? Que talvez sei lá. vire algo. Mas ok. Vou deixar aqui, por enquanto. Vamos já botar esse Saints aqui, vai? Vamos botar ele aqui. Que Pelo desastre. amor de Deus. Cara, assim, eu queria fazer... Se esse cara abrisse um curso, eu me inscreveria. Como manter meu emprego, com Mickey Lumens. Mano, o que esse cara tem que fazer pra ser mandado embora, mano? É inacreditável. Inacreditável. Sabe quando o Andy tá tentando ser demitido? Que ele vai lá no carro do David Wallace, ele defeca no carro do David Wallace, ele vai lá, tipo assim, manda dedo do meio pra ele na sala, o que você precisa fazer pra mandar embora, cara?
E aí ele finalmente... Mano, é isso, assim, é uma loucura, pô. Mas o New Orleans Saints virou uma piada. Pô. Eles estão pagando o Bounty Gate agora, essa é a verdade. Exato. Com juros. Muitos juros. Quando você vai pra uma temporada com Tyler Shuck, Jake Henner e Spencer Rattler... Mano, isso é inacreditável, mano. É inacreditável. Tipo assim, porque... fala Não, do... e assim, cara, e eles pagaram 17 milhões do Chase Young. Tipo, qual que é a lógica? Aí eles perdem o Paulson Adebo. Aí, tipo assim... Chris Olave tá tendo conversa de troca. Tipo assim, ninguém sabe... O cara não... O cérebro dele já virou uma geleia. Camara tá lá, tipo assim... É um time que, mano, não tem pé nem cabeça. Eu acho que se esse time vencer 2 jogos é muito essa temporada. A minha pergunta é assim, cara... O Alvin Kamara ele deveria ter sido trocado há uns 2 anos. Ou 3. Enquanto tinha valor, eu concordo. Enquanto ele tinha valor, sabe? O Michael Thomas, só Deus sabe o que aconteceu com ele no departamento médico do New Orleans. Sabe? Tipo assim, mano, é umas coisas assim... Ele passou por um experimento, cara. Eu acho que foi isso. Que não tem lógica. O que aconteceu com esse cara. Assim, os Saints são uma loucura. Assim, os Giants tinham uma sala de quarterbacks horrível ano passado, mas eles tinham uma escolha de primeira rodada lá, sabe? Tipo, nem isso os Saints têm, pô. Sim. Bom, enfim. O Baltimore Ravens eu acho que mandou bem, Fini. Acho que o Baltimore Ravens saiu melhor. Acho que eles fizeram um draft bom. O Malachi Starks ali, valor excelente. Aí eles pegam também o Mike Green, que tem os problemas extra-campo, mas se ele jogar bola, ele tem um potencial de ser o pass rush que estava faltando nesse time. A defesa dos Ravens não era uma defesa ruim, mas era uma defesa que pressionava pouco o quarterback e que não conseguia sacar o quarterback. Então eles trazem talvez o melhor pass rusher puro da classe, o melhor, liderou em sacks pelo menos lá em Marshall na última temporada no college. E eu acho que eles saem mais fortes. Então o que dava pra ter feito eles fizeram, mas eu acho que eles também mandaram bem. Chegada do DeAndre Hopkins, assim, pontualmente, acho que ele vem pra só ser mais um alvo ali de segurança, talvez, porque o Zay Flowers é um bom valor. O Rashad Bateman, cara, você pagar 12 milhões do Rashad Bateman, será que valia tudo isso? Mas você mantém o jogador, pelo menos, sabe? Tipo assim, você não piorou. Você acha que não estaria melhor se ele tivesse saído. Então... É isso que mano, assim, o que me pega nos Ravens é que entra ano, sai ano e, tipo... Não tem recebedor ainda. Não tem recebedor. É aquilo lá, seria... Eu gosto de Flowers. É muito no Bateman. Mas já não tem. Assim, se tu não pagar ele, vai ficar com quem, tá ligado? Pelo menos ele tem química com o Lamar Jackson no ataque já. Sei lá. Pra mim, mas assim... Mas aí, mandou bem ou fez dever de casa? Pra mim fez o dever de casa porque faltou o wide receiver. Pra mim, se por um milagre do destino o Baltimore Ravens conseguisse tirar o Tyreek Hill de Miami, eles eram nota 10. Nossa. Porque aí o negócio ia... Mas enfim, né? É o IC, não é a realidade. Buffalo Bills. Buffalo Bills eu achei que fez o dever de casa. Não achei que foi uma grande off-season. Achei que o draft deles também ali... Maxwell Hairston na primeira rodada... Não gostei. Quem mais aqui? Deixa eu ver as chegadas desse time. Eu só tenho uma opinião sobre os Bills. Pode falar. Enquanto o Sean McDermott for o técnico, poderia ter sido melhor. Até a morte. Concordo. É muito bom. A gente é hater igual do Sean McDermott, né? Pode fazer o que quiser, mano. Esse tirmão não vai ganhar do Andy Reid. Nunca. Tá bom. Esquece. Tipo assim, ó. Eles reestruturaram o contrato do Josh Allen. Trouxeram o Elijah Moore, trouxeram o Josh Palmer por 12 milhões no Josh Palmer. Isso é pior do que o Rashad Bateman. O Joey Bosa chegou e já machucou. Tem que conhecer o dele, pô. Poderia ter sido melhor. Atlanta Falcons, estamos chegando no final, galera. Eu e o Vini falou que a gente ia fazer em 40 minutos, só que assim, a gente não consegue. É muito tempo sem interagir, assim. É muito tempo sem interagir, é muito time pra falar. Eu vou nesse episódio aqui, provavelmente você tá vendo, eu já coloquei as separações dos capítulos. Esse aqui eu vou botar, porque senão não vai dar certo. Vou botar os capítulos, então você pula pro seu time, não tem problema, tá? A gente tá em junho também, mano. Tipo assim, ontem... Pelo amor de Deus, né, rapaziada? É complicado. Falcons. Kirk Cousins ainda tá lá, recebeu um bônus de 10 milhões pra essa aí, pra 2026. Então, assim, ele ainda está lá, o que me complica um pouco falar desse time, sabe? Com
com o Kirk Cousins ainda lá. Valores. Cara, eu fiquei bem incomodado com o que eles pagaram pra escolher o Jalen Walker e pra escolher o James Pierce. Por quê? Porque, cara, eles subiram pra uma escolha acima do New York Giants, pagando mais do que o New York Giants pagou pra voltar pra primeira rodada. Tipo assim, o New York Giants não entregou uma primeira escolha futura. Os Falcons entregaram. Então os Falcons gastaram basicamente a primeira escolha de 2026 no James Pierce. Pode ser que essa escolha de 2026 fosse a 31ª, vai que esse time vai pro Super Bowl. Vai. Não sabemos. Acho que não. Fora isso, cara, acho que poderia ter sido melhor, né, Vini? Ou você acha que foi ruim? Mano, sei lá, pra mim o Falcons é um time que tá... Poderia ter sido melhor pra mim. Tipo, poderia ter sido melhor porque pra mim eles poderiam ter arrumado alguma coisa com o Kirk Cousins. Cara, essa parada do Kirk Cousins é complicada. No banco pra mim... Tipo, eu ainda acho que ele vai sair, tá? Sim, meu Deus livre ser eu a boca aqui, mas alguém vai se machucar. Alguém vai se machucar. E aí ele vai entrar. É isso aí, pô. Entendeu? Tem muito pra onde correr. Uhum. Jacksonville Jaguars. Eu achei que eles mandaram bem. Achei que eles mandaram bem. Liam Cohen chegando aí, o Travis Hunter. Eu achava que o Travis Hunter seria um cara da defesa que ia jogar um pouquinho no ataque. Eu tô começando a achar que ele vai jogar full ataque, cara. Tô achando que vai ser difícil ele jogar snap. Eu acho que eles vão tentar. Tô começando a achar que ele vai jogar no ataque, porque até agora ele só treinou com ataque. Eu não tenho dúvida. Porque assim, o que Jacksonville precisa? Wide receiver. Precisa de wide receiver. E o Liam Cohen ele vai adorar ter esse brinquedinho, Travis Hunter. E eu acho que eles vão tentar dar uns snaps pra ele. Acho que ele vai se tornar aquele cara que, tipo assim, quando eles estiverem jogando em dólar, ele entra, tá ligado? Quando eles só tiverem defensive back no fundo do campo. É isso que eu ia falar. Pra mim, ele vai ser um cara de descidas óbvias de passe. Porque ele é um cara que rastreia bem a bola. Então, se ele já souber que vem um passe, tipo uma terceira pra 15, é óbvio que vai vir um passe. Ele é um bom cara pra estar em campo nessas horas. E eles pegaram um novo general manager, né? Que é um cara novinho. Qual que é o nome dele? Gladstone, não é? Isso. Eles conseguiram a proeza de contratar um técnico primeiro e depois... O 49ers fez isso, né? Com o Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan contratou o John Lynch. Mas sei lá. O Kyle Shanahan tinha mais gabarito que o Liam Cohen, né? Vamos combinar. Tinha. Duval. Vini, Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers, inclusive, Vini, que gerou um dos melhores debates dessa off-season aqui no Endzone, que o Alex acha feio esse logo. Eu amo poucas pessoas mais do que o Alex, mas dessa vez ele tá errado. Mano, o Alex, quando inventa umas aqui... E aí, Tampa fez o dever de casa? Ou não? Pra mim, Tampa mandou bem. Na minha opinião, tá? Eles conseguiram manter o Chris Godwin por um valor ok. Ele aceitou, inclusive, receber menos. Isso é foda. Isso aqui é uma loucura. Eles mantiveram o Lavonte David, que ainda faz um bom trabalho e é uma liderança na defesa. Trouxeram um mano que pode produzir bem, que é o Russell Reddick. Tá de folga, basicamente, hein? Eu não gostei da chegada do Russell Reddick. Assim, mano, eu acho que ele... Assim, claro, sempre vai ter aquilo. Ele pode ter acabado com a carreira dele com o que ele fez ano passado. Pode. Mas também um ano de folga às vezes faz bem. Diz ele que ano passado foi ano passado e que ele tá focado. Ele falou isso numa entrevista. E assim, eu acho que nessa defesa ele pode contribuir na pressão quarterback. Sei lá, eu acho sim. A chegada do Emika eu acho que foi bem subestimada também. Não, então eu ia chegar nisso. Aí Emika, Godwin e Evans são um baita trio de wide receivers, tá ligado? Sei lá. E o jogo terrestre o ano passado renasceu. Eu acho que, tipo assim, dado que eles não tinham controle sobre manter o Liam Cohen, ele quase ficou. Tipo, acho que faz sentido. Minnesota Vikings. Eu não gostei do draft desse time. Não sei se eu gostei dessa off-season. Assim, uma coisa que... Acho que foi ruim. O Vikings é um time difícil também, porque esqueça o Vikings do ano passado. Porque assim, o Sam Darnold... É uma situação muito nova.
a gente não sabe como que o McCarthy vai jogar. E não adianta falar do McCarthy de Michigan, porque ele sofreu um baita de uma lesão. Que a gente não sabe como que vai afetar o jogo dele ainda. E assim, Vini, os Vikings flertaram com muitos quarterbacks nessa offseason. Uhum. Eles flertaram com Aaron Rodgers, eles flertaram com o Eles Daniel ligaram. Jones reassinando, com o Sam Darnold. Sim. Eles flertaram com todo mundo. O McCarthy nunca foi uma certeza. Tipo, nunca. Nem antes de se machucar. Tanto que eles tinham o Sam Darnold dividindo snaps com ele. Então, sei lá. Eu acho difícil, sim. Você acha que foi uma offseason ruim? Não, Poderia ter sido melhor? Não, pra mim é doeu, mas é a vida. Porque assim, eles perderam um cara que foi muito importante no ano passado, mas que era meio que eles tinham que perder porque eles já draftaram o McCarthy. Como que eles iam E pagar? no draft eles deram um reach, mas eles precisavam reforçar a OL também, né? Porque eles perderam o Ken Robinson, por exemplo. Exato. Tá bom. Doeu, mas é a vida. Tamo acabando, galera. Faltam 4 times aqui. Esquece o Rams. Opa. Cara, Philadelphia Eagles, acho que o draft salvou. Não gostei muito da free agency desse time, mas o Howie sempre faz coisas que Howie faz e ele conseguiu de Hat Campbell na 31. Inacreditável. Fez dever de casa, né? É inacreditável, assim. O Philadelphia Eagles é inacreditável. Tem coisas que só acontecem com o Philadelphia Eagles. Não deveria ser tão fácil assim pra eles. Esse time ganhar o Super Bowl e conseguiu de Hat Campbell na 30, acho que foi, né? Foi na 31. É loucura. O Patriots me draftou o Sonny Michel quando teve nessa posição, por exemplo. Os Chiefs foram com o Félix Anudoki, o Ozzy lá. Os Chiefs ganham o Super Bowl e draftam Clyde Edwards-Helaire no outro ano. É. Sacanagem. E o pior de tudo é que o Eagles não precisou fazer nada. Sim. Os times só deixaram de Hat Campbell cair. Não foi como se eles tivessem subido pra 18. Como o ano passado, os caras ficaram com o Quinion Mitchell e Cooper Dedinho. Inacreditável. Os Packers. O que você acha da off-season dos Packers? Teve muito torcedor que amou, teve gente que não gostou. Eu e o Alex já discutimos aqui, a gente não gostou do draft desse time. E na free agency eu acho que também... Sei, Vini, eu tenho medo de falar desse time. Olha, eu não sei pra quem... Não sei se tu se lembra e pra quem acompanha o Endzone se lembra. Eu estava do lado oposto a vocês no Império do Amor na off-season passada, né? Você tava. Então, e aí, depois do que vimos na temporada, eu não preciso dizer que eu não tenho a confiança que a maioria das pessoas tem no Jordan Love. Uhum. Então, assim... E aí, olha... O que o Packers fez para ser melhor? Existe um cenário onde Green Bay pode ser a quarta força da divisão esse ano. Eles pagaram caro no Aaron Banks, né, velho? Pagaram 19 milhões no Aaron Banks. Porque assim, o corpo de wide receivers era ruim, não ajudou o Jordan Love o ano passado. E ele é melhor esse ano? Porque, sinceramente, eu não acho que seja ainda. Não sou tão fã do Matthew Golden, por exemplo. Matthew Golden, pois é, eu acho que ele não entrega muito diferente do que já tinha lá. Esse que é o meu problema. A gente poderia ter sido melhor ou ruim? Não, eu não acho que foi ruim, eu só acho que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, né? Porque eu acho que assim, eles... Vamos lá, não acho que o time piorou. Não acho que o time piorou. O que eu penso, tá? Vamos entregar uma escolha de primeira rodada por um wide receiver, tá? Vamos fazer isso. Já. Por que eu não dei essa primeira rodada pelo DK Metcalf, então? Porque você não quer pagar 32 milhões, que foi o que os Steelers pagaram nele, né? Mas olha a grana que pagou no Aaron Banks, aí pega mais meia dúzia de jogador aí e tu chega nos 30 milhões do DK Metcalf, entendeu? Esse contrato do Aaron Banks, cara, eu fiquei sem entender. Porque... o que eu acho, sabe? Sei lá. Assim, eu acho que o mercado de OLs foi muito inflacionado nessa off-season. Foi talvez o mercado mais inflacionado. Tipo, de valor real, do que o cara vale e o que ele foi pago. Jalen Moore recebeu um contrato que não fazia sentido nenhum. o Aaron Banks, sabe? É isso aí. O Tennessee Titans, Vini. Tennessee Titans foi com Cam Ward na pick 1. Acho que era uma necessidade, era algo latente. Mas assim... eu não tenho quase nada de positivo pra esperar desse time.
Não, acho que eles têm grande chance de ser pick 1 de novo ano que vem. É complicado. Cara, eu acho complicado falar de caras que não jogaram um snap na NFL ainda. Acho. E eles pagaram caro no Demore também, cara. Mas assim, existe um mundo onde os Titans draftaram o pior quarterback da primeira escolha geral nos últimos 10 anos? Por quê? Seria desde James Winston desde James Winston na 1, né? Desde Jared Goff na 1. Chegando na NFL. Isso não pensa no que o cara fez na NFL, porque o Ken Ward não jogou ainda. Mas sim. O James Winston é na Heisman Trophy. Chegando na NFL. Aí o Jared Goff tinha jogado bem. Podemos discutir aqui. Mas eu ainda acho que o Jared Goff era um quarterback melhor. Chegando na NFL. Aí vai indo. Baker Mayfield. Me esqueci o Kyler Murray. Eu vou dizer aqui, Vini, eu achei ruim essa off-season dos Titans. Tá porque daí, cara, pra mim, eles trouxeram um quarterback que não é um dos melhores prospectos da história. Eles não trouxeram nenhum alvo pra esse cara, irmão. Sei lá, entendeu? Eu fico meio... Não tô muito animado. E aí a gente para pra pensar. Eles vão ser top 5 do draft de novo ano que vem? Será que o Ken Ward sobrevive? Dependendo do que ele fizer esse ano? Não sei. É complicado. Ó. Eu acho. O que salva eles pra mim é que eles não pagaram nada mais pelo Ken Ward. Isso aí pra mim alivia um pouco. Eles estavam ali na primeira escolha e é isso, entendeu? Não é como se tivesse... Não acho, por exemplo, que se eles tivessem draftado o Travis Hunter ou o Abdul Carter, a minha avaliação seria diferente. Não, eu também não. Tipo assim... O problema não é o Ken Ward. O problema é o resto. As outras decisões. Sim. Eu vou... Vai ficar assim agora, ó, Vini. Eu adicionei uma tier... Porque eu acho que a tier dos 49ers e dos Jets ela precisa ser diferente. Porque eu acho que ela foi... Os times eles pioraram mais do que os outros aqui. Então, fiz uma correção de rota aqui. Agora os Broncos. Broncão. Eu, pessoalmente, entendi o que eles fizeram com o J.D. Barron. Tá? Eu acho que eles viram a oportunidade e falaram assim, mano... O Sean Payton olhou e falou, eu não vou gastar uma escolha de primeira rodada, uma escolha top 20. Era 21, se não me engano. Ou a 20. Num wide receiver que não vai ser meu wide receiver 1. Não vou gastar num running back que... não é um running back explosivo igual o Mario Hamilton. E eu vou transformar a minha defesa numa defesa que vai ser impossível passar a bola. E é isso que ele tá tentando fazer. É isso que ele dá o recado pra liga quando ele assina com o J.D. Barron. Agora... Faltou wide receiver. Tá, mas aí eu vou cair naquilo que eu falei dos Packers. Por que eu vou dar uma primeira rodada num cara que não vai resolver o meu problema na posição de wide receiver? Eu concordo. Eu super entendo eles não terem feito isso. E aí eu olho para a abordagem dos Broncos. Vamos lá, o Broncos foi para os playoffs no ano passado. Então qual é a meta deles agora? Vencer a divisão. É difícil, mas é o objetivo deles agora. Qual é o melhor jeito de vencer a AFC West? Parando o Patrick Mahomes. Como que você vai fazer isso? Tendo uma secundária boa pra você conseguir apressar os caras. O corpo de wide receiver dos Chiefs já é ruim. Contra uma secundária absurda, eu não jogo. E a DL deles continuou boa, né? Eles conseguiram manter a maioria dos jogadores. A defesa dos Broncos é talvez a melhor defesa da NFL. Mano, eles trouxeram o J.D. Barron e vamos lá. Se por eles recuperarem o Talanoa Hufanga? Se o Greenlaw jogar o que você espera que ele jogue, se ele ficar saudável, é um jogador pra patrulhar o primeiro. Sei lá, entendeu? Eu consigo. Fez o dever de casa, né? Eu não acho que mandou bem, porque eu acho que falta o wide receiver, mas eu acho que fez o dever de casa. Era o dever de casa dentro do que dava, entendeu? E aí também aquilo que eu falo, mano, não é fácil você convencer um wide receiver de ponta e jogar com o Bo Nix. Não é, tá ligado? Então é isso aí. É que a torcida acha que o Bo Nix é um quarterback espetacular já, mas acho que não.
Mas assim, quem que foi o running back que eles trouxeram na segunda rodada? Ah, o RJ Harvey. Isso. O RJ Harvey, e aí eles acabaram de assinar com o J.K. Dobbins. Então acho que eles vão pelo menos montar ali um comitê que o RJ Harvey talvez seja o favorito para ser o titular na semana 1. E o J.K. Dobbins entra ali como um handcuff, como um cara que vai desafogar ele em algumas terceiras descidas, vai ser uma opção mais explosiva de vez em quando e tal, mas ele chegou meio tarde na off-season, então acho difícil que ele já chegue pra assumir o backfield, né? E chegou bem barato, acho que é 5 milhões e meio só que ele recebe. Eu acho que o J.K. Dobbins é um cara que, se você não botar uma carga excessiva nele, vai ser ótimo. Ele vai ser ótimo. E nas mãos do Sean Payton, acho que é uma... Esse time vai brigar pela divisão esse ano, eu acho. Vai dar um pouco mais de trabalho do que eles têm dado nos anos anteriores. Assim, o Broncos, eles vão ganhar dos times ruins, como já ganharam no ano passado. E vai ser mais difícil para os times bons ganhar deles do que foi no ano passado. Perfeito. Os Chiefs já foi muito difícil, diga-se de passagem. Né? Uhum. Vini, temos aqui a nossa tier list. Você quer fazer alguma mudança? Tá vendo alguma coisa que tá meio fora de lugar aqui? Não, estou satisfeito. O Commanders, eu acho que o Larry Tunsil garante eles aqui. Esses times foram ruins mesmo. Acho que é isso. Sempre bom quando a gente crava. Não tem discussão, galera. Como diria o Alec. Não tem discussão. Aqui está o gabarito e vocês precisam apenas concordar com isso. Tirem não prints. Mais fácil para argumentos. Tirem prints pra cobrarem a gente nos comentários, tá? E... Eu tenho certeza que algum time da parte de baixo vai para os playoffs e algum time da fileira mandou bem vai fracassar e a gente será lembrado disso. Porque o Texans, eu acho. Acho que o Texans vai para os playoffs e os Giants não vão. Em nossa defesa, a gente disse que os Texans podem ir para os playoffs. Né? Exato. Se bem que eu não vou apostar nos Texans indo nos playoffs nessa temporada, tá? Eu, nas minhas prévias, bold take do PP, que eles não vão. Eu vou esperar ainda o training camp. Né? Eu acho que o Jacksonville Jaguars vai ganhar essa divisão. Eu ficaria tão feliz se o Estou com o meu mano Davis nessa. Eu ficaria tão feliz se o Trevor Lawrence jogasse bem, mano. Sim. Mas é isso, rapaziada. 1h30 de programa pra vocês. Depois de uma sequência aí de tier lists um pouco mais leves. Acho que 1h30 de gente falando sério de futebol americano é bom também, às vezes, né, Vini? Ótimo. Não tem jogo, mas tem 1h30 de futebol americano pra você assistir. Exato. O abraço da semana vai pro Alec. Alex, se você estiver assistindo aí, se você chegar até o final, me manda mensagem pra provar que você assistiu até o final, tá? Que você pelo menos procurou o abraço da semana. Videira, muito bom gravar com você mais uma vez. Faz teu merchan, fala onde que as pessoas podem te encontrar. Você não fala só de futebol americano, né, Vini? Então, né, como o PP já falou no começo, trabalho no The Playoffs, para quem quiser acompanhar. Eu não apareço em programas de vídeo, mas tem audiovisual lá também para quem quiser acompanhar. Mas falo de basquete também na minha página, Casa do Basquete. Quem quiser seguir, estamos nas finais da NBA. Ainda não sei exatamente quando esse programa vai sair. Hoje? Hoje? Então, hoje, PP Narducci tá extremamente rápido como editor, cara. Deixarei meu merchan hoje, 9h30 da noite, jogo 5 das finais, uma das melhores finais dos últimos anos. Você pode acompanhar a cobertura lá na Casa do Basquete. Maravilha. Vini, sempre um prazer te receber por aqui. Espero que quando o Alec voltar a gente consiga gravar nós três juntos. E é isso. Semana que vem tem mais timeout. E, se eu não me engano, vai ter programa antes de eu entrar de férias com o Alec também. Então, até semana que vem, galera. Não se esqueça de se inscrever nos canais, se inscreverem nas nossas redes sociais também. As dos The Playoffs vão estar na nossa descrição. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Lembrei!